Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para as nossas aulinhas de português. Na nossa aula de hoje, daremos início ao terceiro bimestre. Então, peguem lá o livro de vocês de português, que nós vamos falar sobre o número do substantivo. Já falamos sobre o substantivo e agora vamos dar continuidade. Nas páginas 78 e até 81, vamos falar sobre o número do substantivo. O substantivo, ele pode ser dividido em três classes. Ele tem aí o gênero, que vai dizer se o meu substantivo é feminino ou masculino. O número, que vai dizer a quantidade do meu substantivo, se ele está no singular ou se ele está no plural. E o grau, que vai dizer se ele está no aumentativo ou se ele está no diminutivo. Você lembra o que é substantivo? O substantivo é tudo aquilo que nomeia seres. São palavras que estão nomeando alguma coisa. Por exemplo, Paula. A palavra Paula, ela é um substantivo próprio porque ela está nomeando um ser, né? Então, ela está nomeando, está dando nome a alguém. Então, ela é um substantivo próprio. Os tipos de substantivos. Nós temos os substantivos simples, comum, próprio, derivado, composto, coletivo, primitivo, abstrato e concreto. Todos esses nós já vimos no bimestre anterior. Estamos só relembrando. Quando a gente fala em flexão do número do substantivo, a gente tem a ideia de quantidade de seres. Então, para a gente classificar essas quantidades, a gente divide em singular e plural. O singular é quando indica um único ser, como, por exemplo, livro. Livro, quando eu leio a palavra livro ou quando eu visualizo a palavra livro, eu tenho a ideia de que eu estou falando de um único livro. Caneta, copo, prato, todas essas palavras, todos esses substantivos estão no singular, porque só estão me dando a ideia de um, né? Só tenho um desses. Agora, quando eu leio bolas, pratos, adultos, sacolas, eu já estou colocando o meu substantivo no plural. Por que eu estou colocando ele no plural? Porque eu tenho a ideia de que eu tenho mais de um. Então, o singular quando eu tenho um e o plural quando eu tenho mais de um desses seres. Então, bolas, eu já sei que eu tenho mais de uma bola. Pratos, eu já sei que eu já tenho mais de um prato. Então, tudo que for no plural, acrescenta-se o S. Porém, nós temos algumas regrinhas. Vamos ver as nossas regrinhas para os substantivos simples. Os substantivos simples terminados em vogal, nós acrescentamos o S. É o exemplo da palavra casa, né? O ditongo oral terminado como pai, na palavra pai, a gente acrescenta também a letrinha S. Vai passar a ser pais. Os substantivos terminados em N, como exemplo na palavra hífen. Quando eu passo esse substantivo para o plural, eu tenho o quê? Hífens. Alguns ditongos nasais. Quando eu coloco o meu substantivo no plural, nesses ditongos nasais, como por exemplo em mãe, irmão e mão, eu tenho mães, irmãos e mãos. Acrescentei a letra S. Agora, outra regrinha aí, para os substantivos simples terminados com a letra M. Quando eu tenho um substantivo simples terminado com a letra M, para eu flexionar no plural, eu acrescento NS. Então, ao invés de homem, um homem, agora eu tenho dois homens. Observe aí, NS no final. Para
os substantivos terminados em R e Z, nós vamos acrescentar ES no final para fazer o plural dessas palavras. Então, por exemplo, na palavra revólver, quando eu quero colocar ela no plural, eu vou acrescentar ES. Então, eu vou ficar com revólveres. Percebe que revólver termina com R. Agora, na palavra raiz, raiz termina com Z. Então, o que eu faço para flexionar no plural? Eu acrescento ES. Então, vai passar a ser raízes. Pegaram até aí? Agora, nas palavras terminadas com AU, EL, OL, U. Nas palavras terminadas, nos substantivos que são terminados com AU, EL, OL, U, nós vamos trocar a letra S por IS. Observa aí. Por exemplo, na palavra hotel. Hotel termina com L, certo? Agora eu quero flexionar no plural. Eu vou tirar a letrinha L e vou acrescentar, vou trocar, na verdade, pelas letrinhas I e S. Vai passar a ser hotéis. Algumas exceções, fique ligadinho. A palavra mal, nós não trocamos a letra L. Nós apenas acrescentamos o ES. E na palavra cônsul também, nós não tiramos a letra S, mas acrescentamos ES. Então, vai ficar males e cônsules. Até aí, tudo bem? Agora, para os substantivos oxítonos, como por exemplo, em canil. Em canil, a gente tira o L, tá? E acrescenta IS. Olha aí, tá vendo aí a nossa observação? Era canil. Então, a gente vai tirar o L do IU e vai acrescentar o S. Vai passar IS, vai ficar canis. Na palavra míssil. Míssil também termina com L. Nós tiramos, né, e acrescentamos eis, né, que é E-I-S. Então, vai passar a ser mísseis. A palavra míssil é uma palavra paroxítona. Então, os paroxítonos terminados em IU e os oxítonos terminados em IU tem regrinha também. Os oxítonos terminados em IU, a gente acrescenta IS. E os paroxítonos terminados em IU, nós acrescentamos, colocamos eis, E-I-S. Agora, para os substantivos terminados em ão, a gente faz a troca do ão para ons, ans, ons. Por exemplo, em ação. Ação termina com ão. Quando eu quero flexionar no plural, eu coloco ons. Então, vai ficar ações. Quando eu tenho a palavra cão, cão termina com ão. Então, a gente acrescenta ans, vai passar a ser cães. Na palavra grão, grão termina com ão. Eu também acrescento, troco, né? E faço ãos. Então, vamos lá. Grão virou grãos, porque eu flexionei no meu plural. Prestem muita atenção nessas regrinhas, hein? Agora, para os substantivos terminados em X, eles são invariáveis. Que são invariáveis? Não mudam, não tem uma regra para esse plural. Mas aí o que nós fazemos? Nós flexionamos o plural do artigo que antecede esse substantivo. Observa aí, o látex. Eu não tenho o plural da palavra látex, porque ela termina com X. Então, quando eu for flexionar para eu colocar no plural, eu vou flexionar, eu vou pluralizar somente o artigo. O vai passar a ser os. E aí agora nós temos os látex. Os látex. Entenderam? Palavras terminadas com X, a gente não acrescenta nenhuma regrinha, a gente mantém ela porque elas são invariáveis, né? Na maioria delas são invariáveis, e aí a gente flexiona somente o artigo que está antecedendo esse substantivo. Agora vamos para as regras dos substantivos compostos. Agora nós vamos para
os substantivos compostos. Os substantivos sem hífen, observa aí. Como na palavra aguardente, girassol, vai e vem, são substantivos compostos que não são separados por hífen. Então, nesses substantivos compostos sem o uso do hífen, a gente acrescenta a letra S para formar o plural. Agora, quando eu tenho substantivo mais substantivo no meu substantivo composto, como por exemplo couve-flor, couve é um substantivo e flor é outro substantivo. Nós vamos flexionar os dois elementos. Então vamos lá, couve-flor agora vai passar a ser couves-flores. Agora quando eu tenho um substantivo e um adjetivo, como por exemplo amor perfeito, amor substantivo, perfeito adjetivo. Eu também flexiono os dois, tá? Então, eu coloco agora o S e vou pluralizar. Vai virar o quê? Amores perfeitos. Quando eu tenho um adjetivo mais um substantivo na formação do meu substantivo comum, do meu substantivo composto. Por exemplo, gentil homem. Gentil homem, gentil é um adjetivo e homem é um substantivo. Para eu poder flexionar, a gente acrescenta o quê? O S, né? Gentis homens. Quando eu tenho um numeral mais um substantivo, que são, aí nós temos o exemplo dos dias das semanas, né? Quinta-feira. Quinta-feira é um numeral, quinta é um substantivo numeral e feira é um substantivo simples. Então, nós vamos fazer o quê? Flexionar os dois. Quintas-feiras, segundas-feiras, terças-feiras, ok? Agora, quando nós temos um verbo mais um substantivo, como por exemplo na palavra guarda-roupa, guarda, ele é um verbo, por quê? Porque ele pode ser conjugado. Tá? Então, verbo é tudo aquilo que a gente consegue conjugar. Guarda-roupa, eu vou fazer o quê? Eu só vou flexionar no plural o meu substantivo, o segundo elemento da formação da minha palavra. Então, vai ficar guarda-roupas. Não fica guardas-roupas, não, tá? É guarda-roupas. A gente flexiona sempre o último, sempre o substantivo. A palavra invariável mais uma palavra variável, como por exemplo em alto-falante. A gente também só vai flexionar o segundo elemento, que vai ficar o quê? Alto-falantes. Palavras repetidas ou imitativas, como por exemplo reco-reco, reco-reco. A gente só vai flexionar o segundo elemento, reco-recos. Agora, quando nós temos um substantivo com uma preposição mais um substantivo, como por exemplo, água. Água é um substantivo. De é uma preposição. E colônia é um substantivo. Esse substantivo composto, ele tem 3 palavras na sua formação. Então, aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos flexionar somente o primeiro elemento, somente o primeiro substantivo dessa formação da palavra. Então, vai passar a ser águas de colônia. Agora, quando nós temos uma preposição oculta, ou seja, a preposição que não aparece, cavalo-vapor. Então, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos flexionar somente o primeiro elemento no plural. Então, vai passar a ser o quê? Cavalos-vapor. Quando nós temos um verbo e um advérbio, eles vão permanecer invariáveis, tá? Então, na formação de verbo com advérbio para o substantivo composto, eles não se flexionam no plural, continuam invariáveis. Bota fora e bota fora. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos flexionar o artigo que antecede essa formação da palavra, que antecede esse substantivo composto. E também quando nós temos um verbo e um substantivo no plural, como por exemplo, saca rolhas. Rolhas já está no plural, mas o saca está no singular. Então, quando nós vamos flexionar esse substantivo, nós fazemos o quê?
nós flexionamos o artigo que antecede, os saca-rolhas. Agora, em alguns casos especiais, o louva-a-Deus e os louva-a-Deus, o bem-te-vi e os bem-te-vis, tá? Como, por exemplo, aqui, o bem-te-vi, nós temos um bem-te-vi. Nesse caso especial aqui, a gente só está flexionando o artigo que está antecedendo e o final, o último substantivo, o vi, né, que passou a ser vis, né? Bem me quer, nós vamos flexionar o último substantivo. Quer vai passar a ser queres. E também vamos flexionar o artigo que antecede. O João ninguém. Aí nós vamos flexionar o primeiro substantivo. E aí agora vai passar a ser Joões ninguém, tá? E também vamos flexionar os artigos. Então, prestem muita atenção nessa regrinha, estudem bastante essa regrinha para que vocês não se confundam. As atividades de hoje estão nas páginas 75 até 77. Primeiro nós vamos fazer as atividades de leitura e interpretação do texto, vamos ler o texto de João de Barro e vamos resolver as questões de interpretação de texto. E depois nós vamos para as atividades de gramática no livro de português, que vamos falar sobre o número do substantivo, que são das páginas 78 até 81. E não esqueçam de fazer o formulário, é muito importante para vocês. Um beijo e até a nossa próxima aula.